capítulo 14. Primeiro Samuel, capítulo 14. Nós hoje vamos pregar a segunda parte, daquela palavra que nós começamos no domingo passado. Você lembra o tema da nossa palavra? Em meio à crise, faça a diferença. Vamos repetir? Em meio à crise, faça a diferença. Diga assim, parte 2. Se você perdeu a parte 1, não fique triste. Já está no site. Não é isso? Estou vendo sinais lá do Emerson, nosso querido Emerson, que tem abençoado tremendamente a igreja, gravando, colocando no site, se dá um trabalho tremendo. Ele tem feito isso com tanto amor para a igreja, Nós louvamos o Senhor pela vida dele, pela vida da Vanessa, amém? Às vezes é muito fácil reconhecer um ministério que está aqui no púlpito, E às vezes algo tão aparentemente simples, mas é tão tremendo. A gente olha as palavras lá que a gente coloca no dia seguinte, 70 acessos. Passa uma semana, 100 e poucos acessos. Você fala assim, meu Deus, quantas pessoas puderam ser edificadas por essa palavra, além de nós, amém? Então, está no site da igreja, www.ce, de Comunidade Evangélica, cezonanorte.com.br. Você pode assistir a primeira parte dessa palavra, se você não acompanhou no domingo passado. Então, nós vamos dar continuidade, Nós começamos no capítulo 13 e nós já estamos agora entrando no capítulo de número 14, onde há o desfecho dessa história aqui que nós estamos trazendo, Essa é uma história que fala de Saul e Jonatas, seu filho. Saul e Jonatas. Sempre que ministramos uma palavra usando Saul, geralmente essa comparação ela é colocada entre Saul e Davi, os dois reis. Mas nesse caso aqui nós estamos trazendo uma atitude diferenciada, não de dois reis, mas de um pai e um filho. Um pai e um filho que tomam atitudes diferenciadas no meio da crise. E ao contrário do que rege naturalmente o curso das coisas, quem deveria ter uma atitude melhor no meio da crise deveria ser o pai ou o filho, gente? O pai, com mais experiência, mais conhecimento. Mas não foi isso que nós vimos na semana passada, Nós encontramos aqui um pai, um Saul, que a primeira coisa que ele faz, que nós vimos aqui, ele tomou o crédito que não era dele. Ele fica com 2.000, dá 1.000 para o filho, manda o filho para um lado, ele vai para o outro. O filho derrota uma guarnição dos filisteus, e ele diz para toda a trombeta e diz para todo mundo: eu derrotei a guarnição dos filisteus, E aí nós conversamos semana passada com a seguinte pergunta: você está pronto para ver seus filhos fazerem coisas maiores do que você? Amém? Amém. Você está pronto para ver seus filhos crescerem mais do que você, conquistarem mais do que você? Você está pronto para ver o irmão que chegou ontem, despontando no ministério, talvez, mais do que você? Amém? Amém. Estamos prontos para isso? Ou vamos ter um coração de saúde, sempre tomar no crédito? Não, mas a ideia foi minha. Quem orou por ela fui eu. Se converteu porque eu orei, Isso aí era terrível, era treva pura. E a gente começa a desmerecer, o sucesso do outro. Então a gente vê aqui um Saul que precisa do seu ego sempre de crédito. Ele precisa do seu orgulho sempre de exaltação, de elogios. A gente vê isso de forma muito clara, como o coração dele foi atacado por uma canção que Israel cantou. Israel cantou assim: Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Essa canção entrou como uma facada no coração de Saul.
E a partir dali, Saul só teve um objetivo na vida: caçar Davi e matar Davi. Então ele perdeu toda a sua vida, todo o seu reinado, tanta coisa que ele podia desfrutar, vivendo em cavernas, dormindo no templo, tudo isso perseguindo a Davi. Às vezes a gente encasqueta com uma loucura na nossa cabeça, uma perseguição, uma vingança, um ódio no nosso coração. E ao invés de estarmos desfrutando de tudo que o Senhor preparou para nós, nós gastamos uma vida inteira sofrendo por causa de questões mal resolvidas dentro de nós. Então nós aprendemos aqui, como entendemos um pouquinho do coração de Saul. Por que ele não conseguiu ter uma boa atitude e fazer a diferença no meio da crise? A segunda coisa que ele fez foi tocar a trombeta fora de hora. A trombeta que Saul toca para dizer: venci a guarnição dos filisteus, que não tinha sido nem ele, tinha sido Jonatas, faz com que os inimigos que estavam vindo contra ele se multiplicassem como a areia do mar. Aquela trombeta chamou mais guerra, chamou mais luta, chamou mais tribulação. E muitas vezes tem trombetas que nós tocamos, Tem coisas que nós dizemos, que trombeta fala de proclamação, fala daquilo que sai da nossa boca. Tem coisas que nós falamos, que nós dizemos, que estão atraindo guerras para a nossa vida. Ou então estão potencializando a guerra que já estamos vivendo. Já estamos na guerra, já está bravo. Aí a gente toma uma trombeta errada, o que a gente faz? Piora tudo. Piora, já estava difícil, já tinha guerra, mas aí a gente piora tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, Tomar muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas proclamações. E outra coisa, o terceiro ponto que nós vimos é que quando eles estavam em apuros, o povo que estava com Saul, gente, quando eles estavam em apuros, eles se esconderam. Quem lembra onde? Cavernas, buracos, cisternas, túmulos, penhascos, misericórdia. Olha o lugar que esse povo foi se esconder na hora que a coisa estava ruim. Todos esses lugares nós vimos que eles têm uma coisa em comum. Todos são lugares perigosos. Todos são lugares perigosos. Aparente segurança, ilusão de segurança, mas são lugares perigosos. E muitas vezes é isso que o diabo tem nos oferecido. Lugares de aparente segurança, Uma ilusão de segurança, mas na verdade são lugares perigosíssimos. Perigosíssimos, porque nós vimos que o único esconderijo que nós podemos ter na nossa vida está descrito no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bom, já fiz um resumo, Quem perdeu já ficou com água na boca, vai poder acessar lá e ouvir essa palavra de uma outra forma, bem mais esmiuçada. E eu acho que eu cheguei a falar esse ponto aqui. Movido pelas circunstâncias, eu agi. Falei? Então foi mais um ponto sobre Saul. Ele diz no versículo 12, ele tinha que esperar o sacerdote para oferecer sacrifício. O sacerdote marca 7 dias e não chega. Aí o que ele faz? Oferece sacrifício no lugar do sacerdote. Coloca a mão onde é o lugar da mão de Deus. Tenta resolver com as próprias mãos aquilo que não lhe cabia, mas cabia ao Senhor. Então, nós falamos sobre isso. E aí quando o profeta, ele acaba de fazer a besteira, de oferecer o sacrifício, o sacerdote chega e fala: o que você fez, rapaz? Aí ele tenta dar uma desculpa. Ele fala assim: movido pelas circunstâncias, eu agi. Você demorou. O barulho da guerra aumentou. O povo me pressionou. Movido pelas circunstâncias, eu agi. E quantas vezes nós não somos assim? Movido pelas circunstâncias, nós fazemos as piores escolhas da nossa vida.
fazemos as maiores besteiras da nossa vida, não temos paciência de esperar no Senhor, não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Ah, mas o profeta falou que era 7 dias e ele chegou no 8º. Ei, Deus nunca chega atrasado. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E nós temos que ter cuidado quando nós colocamos diante de Deus dessa forma, né? Senhor, assim 7 dias, essa situação não mudar, então eu vou fazer isso, isso e aquilo. Exatamente o que Saul fez. Se 7 dias o profeta não chegar, eu vou lá e ofereço. Ele é o Senhor do tempo e do modo. Amém? Precisamos andar debaixo da direção de Deus para não comprometermos todo o plano perfeito de Deus para a nossa vida, como Saul fez. O profeta fala para ele assim: ah, Saul, se você não tivesse feito isso, hoje o teu reino teria sido confirmado. Mas por causa disso, o Senhor já escolheu outro. Misericórdia. Que coisa, né? Que coisa terrível, que coisa triste. Então, movido pelas circunstâncias, eu agi. E talvez, querido, se no meio desse erro, em algum momento, Saul tivesse se quebrantado, conhecendo o coração de Deus como nós conhecemos, né? Porque, se você comparar, Davi foi perfeito? Davi nunca errou? A gente pode falar assim: puxa, Saul errou, Deus sacramentou, né? Falou, ó, escolhi outro, ungi outro. Davi errou, Deus teve misericórdia e restaurou o reino e disse: não houve e nem haverá rei igual a ti, Davi. E ainda chama o cara de homem segundo o meu coração. Caramba, mas peraí, vou comparar o pecado de Saul com Davi. Davi foi muito pior. Qual a diferença? Qual o padrão de Deus? Queridos, é tão simples entender isso. O problema é que Saul sempre tem uma desculpa, uma justificativa para os seus pecados. Ele nunca se arrepende, ele nunca assume, ele nunca diz: eu pequei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, muda minha vida, eu sou terrível mesmo, Senhor, só, não sei nem por que o Senhor me escolheu. Senhor, tem misericórdia de mim. Você não encontra uma linha onde Saul se quebrante, onde Saul se arrependa. Ele sempre tem uma desculpa. Ofereci porque o povo estava indo embora. Matei os sacerdotes porque ele deu a espada de Golias para Davi. Porque ele mata um monte de sacerdotes. Ele, por que você fez isso? Não, porque eles deram a espada de Golias para Davi. Ele sempre tem uma justificativa. Eu consultei uma cartomante. Eu estou citando aqui todos os fatos da vida de Saul. Consultei uma cartomante porque eu fui a profeta e o profeta não quis me falar nada. Olha a justificativa de Saul, né? Que muitas vezes se tornam as nossas, né? Eu fiz por quê? Eu quero matar Davi porque ele é mais popular do que eu. Essa era a desculpa, né? Não tinha outra. Davi simplesmente se lançava ao chão, vestia a roupa de saco, arrancava toda a sua pompa de rei, dizia: Deus, me perdoa, eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor, me dá uma nova chance. Ele se arrependia, dizia: Senhor, eu te amo, Senhor, estou nas tuas mãos, faz o que quiser comigo, mas eu continuo te amando. Queridos, que coisa tremenda. Deus, quando vê um coração quebrantado, camarada pode ter errado, ter feito, né, tudo errado mesmo, ter feito um monte de coisa que não era para fazer, mas Deus, quando vê um coração quebrantado, o que a Bíblia diz? Que Ele não resiste. Olha que coisa linda. Deus não resiste ao coração quebrantado. E essa foi a diferença entre Saul e Davi. Um coração quebrantado. Então, que nunca mais nenhum de nós possamos chegar diante do Senhor com desculpas.
mas que nós possamos chegar diante do Senhor com arrependimento. Amém? Amém. Nunca mais. Não, Senhor, sabe por que eu bati? Porque ele me bateu primeiro. Senhor, sabe por que eu xinguei? Porque me xingou primeiro. Xingou minha mãe, já era. Xingou minha mãe, já era. A gente tem um monte de desculpa, né? Senhor, sabe por que eu não dizimei? Eu não dizimei, Senhor, porque, olha só, o senhor entende, né? Aconteceu aquele negócio, quebrou lá minha geladeira, meu fogão, aí já era. O senhor viu, né? A gente tem sempre uma desculpa, ao invés de falar assim, Senhor, o senhor me perdoa? Senhor, eu errei. O senhor está errado, não tem desculpa, está errado. Então o senhor me perdoa, me ajuda a consertar, me coloca de pé, eu quero acertar. Não é, gente? E a gente vai pelas desculpas. Eu fiz porque o outro fez, né? Eu menti porque precisava naquela situação, tinha que me... A gente vai se enchendo de desculpas, quando na verdade tudo que Deus quer é um coração quebrantado e que se arrependa na sua presença. Amém, queridos? E aí nós entramos, né, nessa diferença. Jonatas, já vimos Saul, amém? Vimos até agora Saul, como não nos comportarmos no momento da crise. Porque nós aprendemos na palavra como fazer e nós aprendemos também como não fazer. Você já viu que a palavra está cheia de exemplos assim, não só de como fazer, mas também de como não fazer. Por quê? Porque quando não fica claro, quando não fica estabelecido, o sim fica mais claro, né? Fica mais fácil de entender. Então, em meio à crise, faça a diferença. Nós vimos até agora como Saul se comportou em meio a esta crise. Mesmo a batalha que Jonatas está enfrentando, mesmo os inimigos, mesmo nível de luta, e agora nós vamos ver Jonatas. Diga glória a Deus. Porque até agora foi só facada, não é verdade? Era uma pior que... né? Ai, Jesus. Ai, aí hoje todo mundo vai dar glória a Deus. Todo mundo vai dar aleluia. Vai todo mundo ficar feliz, né? Porque vem a parte boa. Não é verdade? Amém, igreja? Você vai ficar feliz agora com Jonatas. Capítulo 14 de 1 Samuel. Vou ler alguns versículos, porque na semana passada nós lemos tudo, né? Lemos bastante. Então vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 14, vamos ler alguns versículos. Versículo 1 e 2. Primeiro, vamos ler versículo 1 e 2. Depois o versículo 6 e 7, ok? Então vamos lá, 1 e 2. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, a seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Repita comigo. Porém não o fez saber a seu pai. Versículo 2. Por que ele não deixou o pai saber? Vamos entender, né? Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, fazendo o quê? Debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens, né? Então vamos lá, versículos 6 e 7. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor, vamos ler juntos, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aleluia. Versículo 7. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Versículo 10. Porém lhe disse: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Versículo 14. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Só o versículo 13 que faltou aqui, gente, o 13. Então trepou Jonatas de gatinho e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Diga glória a Deus. Que coisa tremenda. Amém? Primeira coisa que nós vemos aqui, né?
na vida de Jonatas uma atitude diferenciada diante da mesma crise, diante da mesma situação. Porque se fossem coisas diferentes, a gente dizia assim, ah não sabe o que eu estou passando, a situação dele é mais tranquila. Não, eles estão enfrentando a mesma guerra, os mesmos inimigos, né? A mesma situação, a mesma... Aliás, Jonatas tinha menos soldados com ele, né? A situação de Jonatas ainda era um pouquinho pior, porque Saul pega 2.000 soldados para ficar com ele e deixa quantos com Jonatas? 1.000. Por que você só vê 600 aqui com Saul agora? Bem, muito bom esses 600 aí. Gente, quantos eram no começo? 3.000. Agora você encontra aqui um escudeiro com Jonatas, e 600 com Saul. Ou seja, né? 601, tirando Jonatas e Saul. 601. De 3.000, reduziram-se a... Por quê? O que disse lá no versículo 13? Eles foram se esconder. Aonde? Nas cisternas, nos buracos, nos penhascos. Foram eles que foram se esconder, querido. 600, né? Isso já traz assim uma verdade para nós, né? Eles começaram com 3.000, agora só tinha 600. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que vai te dizer assim, ó, conta comigo, vou te apoiar, vou lutar do teu lado até o fim. Quem já ouviu isso aqui? Oh, Jesus. Mas quando ele ouvir o barulho da guerra, quando ele ouvir o barulho dos filisteus, vai ser o primeiro a correr para a caverna, para o buraco, para o penhasco, para sei lá onde. Vai ser o primeiro a se esconder. Mas aí você vai fazer a mesma declaração que Jonatas fez. Levanta a tua mão e declara: nada impedirá o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Diga, porque eu e o Senhor somos um exército. Aleluia! Glória a Deus. Jonatas olhou para um lado, olhou para o outro, e aqueles que disseram, conta comigo, ó, por aqui. Mas se o Senhor ficou, da glória a Deus já é o suficiente. Amém, querido? Então Jonatas só tem quem agora? O escudeiro dele. Só o escudeiro. Isso tudo por causa daquela barulhada que Saul fez, tocou trombeta, aí levantou um monte de inimigo de onde nem vinha, e o povo se amedrontou, e muitos foram se esconder de tanto medo. E aí Jonatas, no meio dessa crise toda, vê todo mundo abatido. Saul, nessa altura, está, segundo a Bíblia, debaixo de uma romeira. Saul está embaixo de uma árvore, pensando, que besteira que eu fiz na minha vida. Já está pensando, né? E agora? O que eu faço? Fiz tudo errado. Ofereci sacrifício no lugar do profeta. Eu fiz tudo errado. Os homens se esconderam. O povo que vem contra mim é uma multidão. Olha, Saul realmente devia estar muito desanimado debaixo daquela árvore. E aí, Jonatas vê todo mundo abatido, seu pai sentado debaixo da árvore. Só que Jonatas se recusa a fazer parte do exército dos desistidos. Amém? Ele se recusa a fazer parte desse exército, do exército dos amedrontados. E aí ele não falou nada com seu pai. Por que ele não falou nada com seu pai? Porque o seu pai era o líder dos desanimados. Muitas vezes, queridos, quando nós vamos para uma guerra, não vá pedir a opinião de quem está sentado. Não vá pedir a opinião de quem está acomodado. A acomodação da tua família não pode ser o teu referencial. Porque naquele caso era família, era pai. A acomodação do outro, mesmo família,
não pode ser o teu referencial. Não vá pedir opinião de quem está desistido, de quem está abatido, está lá embaixo da romeira, embaixo do zimbro, está lá, sabe, pensando e agora. Não! E muitas guerras, queridos, nós temos perdido por pedir opinião para pessoas desistidas, abatidas. Estamos ouvindo conselho de quem está pior do que nós. Está pior do que nós. E a gente vai abrir a nossa vida com essa pessoa, pedir conselho. Meu Deus! Meu Deus, o líder do exército dos desistidos. E você está lá querendo ouvir a opinião dele. Misericórdia! Jonatas tem experiência com Deus. Quantos aqui têm experiência com Deus? Diga eu. Ele tinha acabado de derrotar uma guarnição de filisteus com 1000 soldados. Com apenas 1000 soldados, ele tinha acabado de derrotar uma guarnição de filisteus. Mas ele sabia que não era por causa dos 1000, e sim por causa de Deus. Ele e Deus sozinhos eram um grande exército. Amém? Ele sabia que o Deus que tinha dado vitória a ele ali momentos atrás era o Deus poderoso para dar vitória a ele novamente. Amém? Ele sabia, ele tinha experiência com Deus. Querido, por isso que nós falamos sempre aqui na igreja, busque as suas experiências com Deus. Busque ter experiência com Deus. Amém? Porque na hora de uma guerra, de uma batalha, o que te sustenta? É a experiência que você tem com Deus. Não é nada que alguém vai te falar. Não adianta. Na hora da tua guerra, o que te sustenta? Davi, diante de Golias, o que ele pensa? O que ele lembra? Ele lembra do, meu pai me criou, meu pai... Não! Na hora de uma guerra, o que Davi lembra? Já matei um urso, já matei um leão. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí ele diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amém, queridos? Aleluia! São as nossas experiências com Deus que nos fortalecem para a hora da batalha, que nos colocam de pé, que nos fazem crer, que nos fazem acreditar e dizer, o Deus que me livrou uma vez, livra duas, livra três, livra quatro, o Deus que me deu vitória, me dá de novo, o Deus que me colocou de pé, o Deus que me tirou da morte, o Deus que me levantou, é o Deus que vai novamente me dar vitória nessa batalha. Amém, queridos? São as nossas experiências com Deus. Olha, Davi tinha tanta coisa para lembrar de ruim na frente daquele gigante. Tinha acabado de acontecer um jantar na casa dele, um jantar chiquérrimo, sabe, Leandro? Chiquérrimo. Iam receber o profeta. Todos os filhos tomaram banho e botaram a melhor roupa, mas um filho não foi convidado para esse jantar. E esse filho era Davi. Nem convidado para o jantar pelo seu pai ele foi. Ó, Davi, você vai ficar lá no pasto, cuidando das ovelhas. Porque nós temos um jantar muito importante hoje. Ele podia ter lembrado disso, né, na frente de Golias. E falado assim, quem sou eu? Nem meu pai me dá valor. Meus irmãos são muito melhores do que eu. Meus irmãos são muito mais fortes do que eu. Ei, diante da luta, use a sua memória para tocar os teus lugares de vitória. E não os teus lugares de derrota. Amém? Use a memória que Deus te deu. A memória, gente, é para que nós possamos tocar os nossos lugares de vitória. Não para a gente ficar remoendo o passado de derrota. Sabe o que ele fez com aquele passado ali? Ele falou, ó, querendo ou não, não me convidaram, mas o Senhor lembrou de mim. E no final da festa tiveram que ir lá me chamar, porque passava um, o Senhor dizia não é esse, passava outro, o Senhor dizia também não é esse, passava o outro, o Senhor também dizia não é esse, e o Senhor diz, tem mais um lá no campo, e é aquele que eu escolhi. O Senhor nos contempla atrás, por detrás das malhadas, amém, queridos? Ainda que ninguém não esteja nos vendo, Ele está nos vendo, Ele conhece o nosso coração, e aquilo que Ele preparou para nós, ninguém pode tirar. Amém? Então ele se recusa a fazer parte desse exército de desistidos. Experiência com Deus. Busque experiência com Deus, meu irmão.
experiência de vitória, de milagre. Busca, ora, clama, sabe? Faz o propósito, busca a experiência com Deus, porque isso vai fortalecer a tua vida. Outra coisa que nós vemos aqui na vida de Jonatas, nesse texto. Sempre que nós achamos que nós estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Jonatas vira para quem? Para o seu escudeiro. E fala assim: você está comigo? E esse escudeiro dá uma resposta para Jonatas no versículo 7 tão linda. Ele fala assim: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Olha, ele diz: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Amém, queridos? Olha, a palavra do Senhor diz, o Senhor fala assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Quando você estiver certo, eu estarei convosco. Mas quando você estiver errado, eu estarei convosco. Amém, queridos? Quando você estiver por cima, eu estarei convosco. Mas quando também você estiver lá embaixo, lembra de uma coisa: eu estarei convosco. Amém, queridos? Todos os dias da nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Esse escudeiro aqui, ele é a figura do Espírito Santo. Amém? É a figura do Espírito Santo, que sempre está conosco, dizendo: vai, eu estou contigo, vai, olha, vai, faz o que está no teu coração, não desista, luta, eu estou contigo. Assim é o Espírito Santo na nossa vida, aquele que te fornece armas, aquele que te protege, aquele que luta ao teu lado, aquele que te diz: vai que eu sou contigo. Amém? Quantos tem o Espírito Santo como escudeiro da sua vida? Aleluia! E ele vai. Ele falou: eu e o Senhor, vamos embora. Vamos embora. E no versículo 10 e 12, Jonatas pede um sinal a Deus. Versículo 10 e 12. Ele pede um sinal a Deus. Ele fala assim, ó, resumindo, a gente não precisa ler. Ele fala assim: Senhor, eu não sei muito bem como fazer, né? Eu e o escudeiro, inimigos, né? Senhor, primeiro não fala nada com Saul, vai obedecer o que Deus falou. Chegando lá, ele fala assim: Senhor, preciso de um sinal. Vou fazer o seguinte: nós vamos nos mostrar aquele grupo de filisteus ali. Se eles disserem assim, ó, vem aqui que nós vamos acabar com vocês, a gente vai saber que é um sinal para a gente ir. Nós é que vamos atacar. Se eles disserem assim, ó, pera aí que nós vamos aí pegar vocês, então a gente vai ficar parado. E eu não sei o que o Senhor vai fazer. Que coisa louca, né? De qualquer forma parece loucura. Irmãos, as lutas que nós enfrentamos parecem assim, sem soluções, parecem loucura, parece que de um jeito ou de outro vai dar errado, né? É aquele velho ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, não está bem igualzinho a situação de Jonatas. Qual a diferença? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É um negócio doido, mas ele pede um sinal a Deus. Queridos, no meio das batalhas, Deus sempre nos sinalizará, Deus sempre nos dará estratégia, Deus sempre vai falar, ó, faz assim, faz desse jeito, faz daquele. Deus sempre vai mostrar o sinal do seu favor na nossa vida, amém? E aí, ele vai, né? E o que acontece? Esses filisteus viram para eles e começam a afrontá-los. Começa a dizer um monte de besteira para eles. Olha só, no versículo 10 e 12. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e seu escudeiro e disseram: vem aqui, né, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Aí disse Jonatas ao escudeiro: o quê? Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Amém? Irmãos, olha que homem tremendo esse Jonatas.
Que atitude no meio da crise que fez toda a diferença. Ele pede um sinal a Deus, ele recebe como sinal de Deus uma afronta. Já pensou nisso? Ele pede, né? Michel, quando a gente pede um sinal a Deus, a gente espera uma coisa boa, né? O sinal de Deus. Sabe qual foi o sinal de Deus para Jonatas? Uma afronta. Uma afronta foi o sinal que Jonatas estava esperando. E diante da afronta, ele responde. Ele responde: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Amém, queridos? Meu Deus, a resposta foi uma afronta. Mas a afronta foi o sinal que Jonatas precisava para atacar. A afronta do diabo é um sinal para atacar e não para recuar. Amém? A afronta não é um sinal para recuar, para desistir. A afronta é um sinal para atacar, para permanecer firme, para permanecer guerreando, para permanecer crendo que Deus vai dar a vitória. Muitas vezes nós estamos no meio de uma guerra, vem a afronta e a gente, né? É igual o cachorrinho, né? Como é que faz o cachorrinho? Bate o pé e sai correndo. Olha, não tem como. A Bíblia diz que o diabo ruge como? Como leão. Ele não é leão, ele ruge como? O que ele quer? Assustar. A afronta vem para te assustar, para te fazer recuar, te fazer desistir, te fazer não vir mais para a igreja, não vou mais buscar a Deus. Ai, desde que eu comecei a buscar a Deus, parece que tudo piorou. Não vou mais mexer com isso não. Deixa eu falar assim, né? Não vou mais mexer com isso não, porque deixa tudo quieto, que eu estou com medo. Desde que eu comecei a buscar a Deus, começou um rebuliço, começou. Ei, rebuliço é sinal de que Deus está agindo. É sinal de Deus, é sinal que o Senhor está entregando nas suas mãos, é sinal que o inferno está incomodado com o teu posicionamento, é sinal que Deus está ouvindo o teu clamor, a tua oração, amém? É sinal que o mundo espiritual está se mexendo. E aí tem rebuliço, e aí tem terremoto, e aí tem vento, e aí tem tempestade. Por quê? Diga, alguma coisa está se movendo em meu favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguma coisa já está se movendo em meu favor. O versículo 13 diz assim: Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés de gatilho, né? Está escrito aí na sua Bíblia, meu está de gatilhas. E o escudeiro foi logo atrás dele. Jonatas o derrubava, e seu escudeiro logo atrás dele fazia o quê? Os matava. Queridos, né? Deixa eu ver. Bruno, vai ser você, Bruno. Vem cá, Bruno. Deixa eu escolher bem aqui, ó. Vem cá, Bruno. Fica aqui para a câmera te pegar, Bruno. Gente, olha que coisa louca. Olha que coisa louca. É a palavra, né, Bruno? Olha que coisa louca, né? Um guerreiro alto, forte, bonito. Pastor, que isso? Bora lá pro Sul. Elegante, forte. Bora na cerâmica. Um guerreirão desse, né? Jonatas está aqui diante de nós, não é verdade? Forte. E aí ele vai para a guerra sozinho. E aí só tem o Espírito Santo, só o escudeiro para ele contar. E aí, meu filho, sabe o que ele faz? Parece loucura, né? O que a Bíblia diz que ele fez, Bruno? Joelho no chão, Bruno. É assim. Foi assim que Jonatas foi. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem guerra. Tem guerra que nós só vamos vencer de joelhos. Tem batalha que não vai ter outra saída, não. O negócio vai estar tão feio pro teu lado. Tu vai estar só você e o Espírito Santo.
E aí você vai ter que ir para o joelho. Não foi de pé que Jonatas venceu, foi de joelhos. Foi de joelhos. Irmãos, tudo na Bíblia é significativo. Deus não ia botar Jonatas ali, botando que Jonatas de gatinho para a gente rir. Não. Diga, tem batalhas que eu vou vencer. De joelho no chão. Vamos dar um aplauso para Jonatas aqui. Tem inimigo que você só vai derrubar de joelho. Glória a Deus. É no clamor, é na oração, é joelho no chão, é busca, é clamor. Ó, não é falando, não é tocando trombeta fora de hora. Não é contando tua vida para o arraial dos desistidos. Né, procurando um grupinho de desistido para te ajudar. Não é. É com o joelho no chão. Faça como Jonatas. Abandone a espada e prostre-se. Irmãos, tu sabe que para poder ir de joelho ele teve que largar o quê? A espada. Misericórdia. Isso é profundo demais, né? Guerreirão bonito, igual o Bruno, assim. Alto, forte. Imagina, Jonatas. Eu trouxe Bruno aqui para vocês imaginarem Jonatas, né? Deu para imaginar bem, Jonatas? Esse guerreirão larga sua espada e ó. Não entendeu, Bruno, aí não entendeu. Sua pastora te dando maior força, profetizando, varão valoroso. Ele esqueceu como ele era quando eu moça. Eu vou trazer uma foto, irmão. Eu vou trazer uma foto. 25 quilos mais magro. 25 quilos mais magro. Meu Deus. Brasil. Meu Deus. Alguém acreditou, amém? Ontem eu estava falando com as meninas têm que acreditar, tem que investir, entendeu? Porque quando eles estão assim mais velhos, que eles ficam bonitões, assim, né? Todo mundo olhando, todo mundo quer. Aí a gente fala assim, já era, tem dona. Eu acreditei, eu investi, eu tive uma visão de águia, eu vi o futuro que ninguém contemplava, eu contemplei. Não é, Bruno? Não é verdade? A Amanda está contemplando o futuro. Pois é, gente. Ele falou que tem mutação ainda. Então, gente, voltando aqui. Tem batalhas que nós só vamos vencer de joelhos, amém? Faça como Jonatas, abandone a espada e prostre-se. A espada fala de guerra, né? Tem hora que a gente fica na guerra, falando demais, respondendo a afronta e tal. Tem hora que você fala, abandona a espada, vai pro joelho. E depois disso, pastora? Ele derrubava de joelhos e o escudeiro vinha atrás e matava. Gente, mas eu fico lendo essas coisas, eu fico doida. Viajo assim, né? Eu vejo filme assim na minha cabeça. Olha que coisa sobrenatural. Amém? E assim somos nós, queridos. Espírito Santo, né? A gente com a nossa oração, com o nosso joelho, com o nosso clamor, a gente vai derrubando as afrontas de Satanás, a gente vai derrubando as artimanhas, vai derrubando as armas forjadas contra nós, os inimigos vão caindo por terra e o Espírito Santo vem atrás só dando cabo deles, amém? Vem atrás só te dando vitória, só selando a tua vitória. Assim é o Senhor trabalhando na nossa vida. Aleluia. Tem um texto na palavra que o Senhor fala assim: nessa guerra não tereis que pelejar, apenas tomai posição. E que posição é essa? Nesse caso aqui de Jonas? De joelhos. Tem inimigos interiores que nós vamos vencer é de joelhos. Carne, desejos, pecado. Não consigo vencer, pastor.
vai para o joelho e o Espírito Santo vai ratificar a tua vitória. Amém? Vai te capacitar. Pode vir, Michel. E a última coisa que eu quero comentar com você, encerrando essa palavra, é que depois dessa coisa tremenda, né, de Jonatas derrubar o escudeiro, matar, o versículo 14 fala assim: sucedeu que esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de quantos? 20 homens, em cerca de meia jeira de terra. 20 homens. Aí tu fala assim: ih, pastora, caramba, um pouquinho atrás falou que os inimigos eram como a areia do mar. Jonatas derruba 20. Isso não é nada. Isso é pouco demais. 20. Os inimigos que vinham como a areia do mar. Não. Irmãos, não subestime. Não subestime aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. Não subestime. Jonas derrubou o suficiente para ativar o sobrenatural. Amém? Ele derrubou o suficiente para ativar o sobrenatural. O resto Deus fez. Quer ver aqui? Versículo 15 diz que o chão tremeu. Olha aqui que tremendo. Versículo 15. O 14 diz que ele derrubou 20 homens. Aí sabe o que aconteceu? Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. E até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, uma atitude parecia tão pequena, 20 homens, foi suficiente para ativar o sobrenatural e a vitória do Senhor naquela situação. Não é pouco o que você faz. Você pode, com olho de profeta, olhar para o teu irmão e dizer para ele assim: não é pouco o que você faz. Muitas vezes nos sentimos tão insignificantes. Parece que a nossa oração é tão pequenininha. O nosso jejum, eu jejuei, mas eu acho que não aconteceu nada. Sua oração, seu jejum, seu compromisso com Deus, sua fidelidade a Deus, parece tão pouco. Não é pouco, querido, quando você perdoa alguém que te afrontou. Não é pouco. Não é pouco. Não é pouco quando você consegue responder uma ofensa com amor. Parece uma besteira. Parece que eu fiquei como bobo na situação. Mas não é pouco. Quando você cuida de alguém, quando você leva alguém ao batismo, quando você levanta suas mãos para adorar, não é pouco. Quando você dizima, quando você oferta, quando você adora teu Deus como o teu melhor, não é pouco. Saiba de uma coisa: é o bastante para desatar o sobrenatural de Deus e fazer o chão tremer e essa situação mudar em nome de Jesus. Amém? Se você continuar lendo, termina de ler esse texto, depois você pensa para a tua vida. Versículo 20, 21, 22. Sabe o que aconteceu também com a atitude dele? Foi o suficiente para contagiar os desanimados. Lembra aquele povo que estava dentro da caverna, no penhasco? Diz o texto que eles saíram todos. Meu Deus. Todos. Diz assim, quando todos os israelitas que haviam se escondido ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Eu li o versículo 22 do capítulo 14. Até os que estavam escondidos também entraram na batalha. Queridos, a tua atitude no meio da crise
vai tirar seus irmãos do buraco e das cavernas. Amém? Aqueles que estavam desanimados, abatidos, por causa de uma atitude sua, eles vão ter força para guerrear de novo. Eles vão se levantar, vão se reanimar. Escuta, o Senhor nessa manhã tem ministrado ao nosso coração. O Senhor tem falado conosco. E se tem algo que o Senhor quer colocar no nosso coração nessa manhã, é muito simples. Não desista. Amém? Seja qual for o nível da tua batalha, não desista. Porque a sua atitude no meio dessa crise vai fazer toda a diferença. Um grupo embaixo da árvore, lamentando os seus erros, lamentando as besteiras que fez, e nada aconteceu. Um Jonatas, sozinho, com um escudeiro, se levanta e diz: quem faz não é exército, quem livra não é quantidade. O Senhor é Deus para livrar com muitos ou com poucos. A guerra do Senhor, é Ele que é o Deus da vitória. Eu vou, não quero saber nem o que vai dar. Eu estou indo, eu vou continuar na guerra. E o Senhor fez um milagre. Diga assim: por causa de uma atitude. O sobrenatural foi desatado. O chão tremeu. Glória a Deus. Por causa de uma atitude. De alguém que não desistiu, que se recusou a desistir. O chão tremeu e o quadro daquela guerra foi mudado. E se você continuar lendo, diz que o Senhor deu vitória tremenda a Israel sobre os filisteus. Amém? Eu quero profetizar que o Senhor vai dar vitória tremenda na sua vida, nessa situação que você está vivendo, nessa luta que você está passando. Eles podem parecer maiores, a luta pode parecer muito impossível, maior do que você, mas o mesmo Deus que estava com Jonatas está com a tua vida. O mesmo Espírito Santo que estava com Jonatas, Ele está contigo, dizendo: vai, eu sou contigo. Clama, dobra o teu joelho, coloca o teu joelho no chão, quebrando o teu coração, e saiba que nada daquilo que você tem feito é em vão. Nada é em vão. Quantos daqui têm se posicionado diante de Deus e têm dito assim: Senhor, não vejo nada acontecer? Tem falado: Senhor, não estou vendo nada acontecer. Levanta a tua mão aí, fecha os teus olhos. Você precisa ver a mão do seu irmão, é você e o Senhor. Diga assim nessa manhã: Senhor Jesus, ainda que os meus olhos não estejam vendo nada, pela fé eu sei que o Senhor está movendo em meu favor. Eu creio que as minhas atitudes, que a minha oração, o meu clamor tem desatado o sobrenatural, tem movido os céus, e a minha vitória vai se manifestar aqui na terra, em nome de Jesus. Por isso eu não paro e eu não desisto, eu continuo na batalha, porque o Deus que me prometeu é fiel. Aleluia!